Revisão, aula 6, simetria. Na verdade, eu deixei essa aula para o final, mas ela seria a nossa primeira aula, né? Primeira parte da nossa volume 1, traz simetrias. Então, é a apostila da página 2 a 20. Isometrias. Uma isometria é uma transformação de uma figura em outra geometricamente igual, em que seus pontos conservam as suas distâncias. Sendo assim, duas figuras geometricamente iguais dizem-se isométricas. A reflexão, a rotação e a translação são isometrias. Reflexão. Numa reflexão, em relação a uma reta, eixo de reflexão ou eixo de simetria, os pontos das figuras são transformados em outros, à mesma distância dessa reta, ficando esta perpendicular ao segmento de reta por eles formados. Olha, tem algumas propriedades. O que é que acontece na simetria de reflexão? A figura original e o seu transformado, né? Se a figura original e a figura transformada são geometricamente igual. Esse seria o eixo de simetria. A distância do ponto B até o eixo é a mesma distância do ponto B' até o eixo. O que acontece na reflexão? Olha, eu vejo a figura ao contrário. Então, a reflexão, refletir, é pensar no espelho. É pensar na nossa imagem refletida no espelho. Um ponto e o seu ponto transformado estão à mesma distância do eixo de reflexão, ficando o segmento de reta que os une perpendicular ao eixo. Olha, então, pessoal, aqui eu tenho o eixo e aqui eu tenho o nosso ponto P. O ponto P, do ponto P até o eixo, eu tenho a mesma distância do eixo até o ponto P'. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma distância igual, como eu pensar aqui, olha, do ponto A até o eixo, é a mesma distância do ponto A' até o eixo. E lembrando que esses pontos, quando unidos, formam perpendicularidade, ou seja, o segmento que une esses dois é perpendicular ao eixo de simetria. Um ponto da figura pertencente ao eixo é transformado em si próprio. Olha, então se eu tenho ponto P e eu quero desenhar um outro, ele está aqui, um em cima do outro. Então, o P é igual a P' e o eixo R. Rotação. Numa rotação, todos os pontos de uma figura rodam à volta de um ponto e esse ponto será chamado de centro de rotação. Num determinado sentido, olha, esse sentido pode ser sentido horário ou sentido anti-horário. E segundo um determinado ângulo, chamado de ângulo de rotação. Quais são as propriedades? A figura original, olha, é a mesma xícara lá que nós usamos, ou a caneca que nós usamos para falar sobre simetria de reflexão. A figura original e a figura transformada, elas são geometricamente iguais. Mas o que aconteceu com isso daqui? Olha, ela girou. Então, ela estava aqui de boca para cima e o que aconteceu? Ela ficou de boca para baixo. O ponto D que estava aqui veio para cá, ó, D'. O ponto E passa a ser o ponto E'. Então, ó, um ponto e o seu transformado estão à mesma distância do centro de rotação. Onde está o centro de rotação? Está aqui. Então, olha, esse ponto D até C tem a mesma distância de C até D aqui. A distância de C até E é a mesma de C até E'.
Agora prestem atenção aqui. Olha, nós temos um ponto, um centro O, centro de rotação, e aí nós temos o ponto P e o ponto P'. Olha, a distância de P até o ponto O é a mesma distância de P' até o ponto O. E aqui está dando um ângulo de 70 graus. Um ponto da figura pertencente ao centro de rotação é transformado em si próprio. Bom, se eu quero desenhar o ponto já é O e eu vou continuar rotando sobre esse ponto, ele é O'. Agora nós vamos falar sobre translação. Numa translação, todos os pontos de uma figura sofrem o mesmo deslocamento, segundo um vetor, com um determinado comprimento, direção e sentido. Propriedades. A figura original e o seu transformado são geometricamente iguais. Olha, nós estamos com a mesma caneca, então olha o que aconteceu. Se esse é o ponto G, como se eu estou empurrando ela para cá. E qual é o vetor? O vetor é essa distância. Ou quantos espaços eu percorri de G até G', quantos centímetros. O mesmo acontece de F até o F'. Então, o que aconteceu? É como se eu empurrasse. Eu empurrei a caneca para que sentido? Para a direção, ou em que sentido, ou em que direção? Esse foi para a minha direita. Todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento. Olha, ponto A, eu desloquei até o A'. Essa distância de A até o A' vai ser a mesma distância de B até B' e a mesma distância de C até C'. Então, nós aqui tínhamos um triângulo ABC e conseguimos transladar o triângulo ABC para A', B', C'. Notem que os lados permanecem do mesmo tamanho. E a figura geometricamente igual. Então, eu digo que são isométricas, numa isometria de translação. Um segmento de reta é transformado num segmento de reta paralela. Olha, AB. Eu quero, por exemplo, se eu tomar aqui essa medida, se for de 4 centímetros, eu vou pegar o ponto A e vou marcar 4 centímetros, que seria o meu vetor, vou marcar o ponto A'. Mesma coisa, eu vou pegar o ponto B, 4 centímetros, e vou marcar o ponto B'. Mas, se ele é um segmento, ele vai ser paralelo. Então, o segmento AB é paralelo ao segmento A', B'. O que que são, né? Segmentos paralelos. Segmentos paralelos são segmentos que não se cruzam. Eles não possuem ponto em comum. Vamos agora observar alguns exemplos de isometrias. No exemplo 1, nós temos a bandeirinha azul como figura original. Olha, a bandeirinha rosa é uma translação da bandeirinha original. A bandeirinha rosa, que está aqui, é uma translação da original. Então, o vetor seria esse. É como se nós deslocássemos ela nesse sentido. Diagonal aqui, né? Da folha. Então, de azul para rosa. Qual é a nossa isometria? Translação. Da bandeirinha azul, que é a figura original, para a bandeirinha lilás, que está aqui embaixo, não sei, né? É uma reflexão. Então, olha, isso aqui é reflexão. Não está dando para ver a cor muito bem aí, mas é essa a azul e essa que é lilás são
estão sobre uma isometria de reflexão. E a laranja é uma rotação. Agora aqui nós temos o exemplo 2, nós temos aqui uns peixinhos, não sei se está dando para ver direitinho. Esse é o peixinho vermelho, né? Nesse caso eu tenho o peixinho azul, peixinho verde e o peixinho preto. Nós vamos tomar esse peixinho preto como figura original. Então, do peixinho preto para o peixinho vermelho, nós temos uma translação. Do peixe preto para o peixe azul, nós temos uma rotação. E do peixe preto para o peixe verde, eu tenho uma reflexão da figura original. Vamos agora pegar a última folhinha. Nós temos um terceiro exemplo e usamos aqui o trapézio. Então, nós temos aqui um trapézio cinza, um trapézio vermelho, o azul e o verde. Então, o trapézio cinza será a nossa figura original. Do trapézio cinza para o trapézio vermelho, houve uma simetria de translação. Do trapézio cinza para o trapézio azul, houve uma simetria de rotação. E do trapézio cinza para o trapézio verde, houve uma reflexão da figura original. Agora é com você. Abra o caderno de atividades, leia o resumo que está nas páginas 2 e 3 e refaçam algumas atividades. Pessoal, esse resuminho, ele está muito bom. Seria muito interessante que vocês fizessem a leitura. E nós terminamos aqui a revisão desta semana. Bons estudos para vocês!